Olá, amigos da Higiene na Cozinha. Hoje nós estamos aqui num episódio comemorativo da Integre Consultoria em Alimentos, onde nós teremos uma série de episódios contando um pouquinho sobre a história da nossa empresa, um pouquinho das histórias inspiradoras dos nossos profissionais e até de clientes. Hoje eu estou aqui com a Daniele Parra, que ela é diretora técnica, engenheira de alimentos e fundadora da Integre Consultoria em Alimentos. E hoje a gente vai contar a história inspiradora dessa empresa. O meu nome é Thiago Egert, mas hoje eu estou como apresentador desse podcast temporário. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, muito obrigada. Olá, doninhos e doninhas, que prazer estar aqui hoje com vocês. Dani, me conta um pouquinho o que a Integre Consultoria em Alimentos faz hoje no mercado de alimentos. Bom, a Integre é uma empresa de consultoria, treinamentos e auditoria na parte de segurança de alimentos. Então, tudo que é relacionado à segurança de alimentos, nós atuamos. Então, implantação de boas práticas de fabricação, APPCC, rotulagem, que embora seja uma parte de assuntos regulatórios, que a gente também faz uma parte de regulatórios, a rotulagem está muito ligada à segurança de alimentos também. Então, nós atuamos desde a parte de indústrias, mas também com serviços de alimentação. Dani, hoje o episódio é para contar a história dessa empresa que faz 15 anos esse ano. Mas só uma dúvida técnica, eu sei a resposta, mas eu acho que o nosso público pode não saber. Qual é a diferença entre segurança de alimentos e segurança alimentar? Porque muito se fala, eu vejo concorrentes, parceiros que usam esse termo, atuando na consultoria de segurança de alimentos, mas comercializa e se apresenta numa função de segurança alimentar. Existe diferença? Esses dois termos podem ser usados no mercado de consultoria de segurança de alimentos? Como é que é? Então, assim, a segurança alimentar, ela é um termo relacionado à questão da fome. Então, são programas, né, que, por exemplo, o programa Fome Zero do governo, antigamente, né, hoje deve ter outro nome, mas ele é relacionado à disponibilidade de alimentos à população. A segurança de alimentos, não. A segurança de alimentos são programas, né, ferramentas que a gente implementa para garantir que aquele consumidor, ao comer o produto, não vai ter nem a sua integridade física e nem a sua saúde afetados. A grande questão é que antigamente falava-se muito de segurança alimentar para se referir à segurança de alimentos. A gente tem até alguns órgãos fiscalizadores que alguns inspetores mais antigos ainda usam essa terminologia. Mas quando a gente fala de segurança alimentar, hoje é um termo desatualizado para se relacionar a processos para garantir a segurança daquele alimento, para garantir que aquele alimento não vai fazer ninguém passar mal. Então, o termo correto é segurança de alimentos. Que coisa, né? Porque muitos profissionais saem das suas formações, nutricionistas, engenheiro de alimentos e até empresas de consultoria que atuam com a segurança de alimentos, com as práticas de boas práticas, usando esse termo. Sim. Que a gente pode falar que é equivocado hoje. E quando eu comecei, né, nesse meio, em 2008, né, então há 16 anos, já se falava segurança de alimentos, e naquela época já era um termo desatualizado se falar segurança alimentar. E ainda passados aí 16 anos, ainda tem gente que ainda usa segurança alimentar. Dani, você falou do começo, então vamos contar a história da Integre Consultoria em Alimentos, fundada dia 24 de novembro de 2009, é isso? Isso. Mas me conta um pouquinho antes, voltando na história. Você se formou em engenharia de alimentos? Isso, então eu sou engenheira de alimentos, me formei inclusive em 2009. E antes de me formar, eu fiz alguns estágios. Então, eu fiz um estágio primeiro na faculdade, em laboratório, porque eu achava que eu era super do laboratório. E aí eu descobri que eu não era do laboratório, né? Que eu não era meu perfil, mas foi muito válido e foi um estágio dentro da faculdade. Depois, eu fiz um estágio, meu primeiro estágio fora da faculdade foi em 2008, numa empresa de consultoria em segurança de alimentos, pela qual eu tenho extremo carinho, que é a Flavor Food Consulting. E lá eu fiquei em torno de 9, 10 meses. E foi lá que eu aprendi muito do que eu sei hoje, eu aprendi nesse primeiro estágio. E eu me lembro do dia que eu entrei numa cozinha de restaurante. Ainda me arrepia lembrar daquele dia e daquela sensação. Eu entrei e eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. É aqui que eu quero estar. Eu lembro do meu coração pulsando de alegria.
E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito estudiosa. Então, estar ali e ter a função de pegar o que eu tinha aprendido na faculdade, o que eu tinha lido nas legislações, e colocar em prática e trazer soluções para aquele cliente, fez meu coração vibrar demais. Eu fiquei nesse estágio por em torno de 9 a 10 meses e eu fui para a indústria de alimentos. Só um ponto. Nesse estágio, você atuava já como consultora Já em como segurança de consultora, alimentos. Ou seja, isso. você ia nos clientes para ensinar as boas práticas, aplicar treinamento, Isso. revisar a documentação, você fazia tudo isso. Fazia tudo isso e foram 10 meses muito intensos, que eu fui, assim, em lugares muito legais. Mas, como engenheira de alimentos, eu tinha o sonho de trabalhar na indústria, porque os professores, o próprio curso, ele te dá que engenheiro de alimentos trabalha em fábrica. O que não é verdade, né? Mas eu tinha esse sonho. E aí eu fui trabalhar numa fábrica e eu fui trabalhar na parte de qualidade. Então eu achei que eu fosse fazer as mesmas coisas. Na verdade, eu fui trabalhar na parte de qualidade e pesquisa e desenvolvimento, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, porque eu ainda achava que eu era do laboratório, né? Não feliz com a primeira experiência, eu queria ter uma mais aplicada à minha profissão, né? Ao meu campo. E aí, assim, eu não curtia. A parte também de qualidade na indústria, eu me sentia lutando contra um sistema, né? Era uma empresa já que estava há muitos anos no mercado. E às vezes eu trazia coisas que eu tinha aprendido lá na consultoria e não tinha espaço para eu trazer coisas novas, novos processos, novos procedimentos. E na parte de pesquisa e desenvolvimento eu aprendi bastante, mas eu não curtia muito fazer aquela parte de laboratório, não. Foi nesse estágio que eu aprendi sobre rotulagem, então foi muito importante. Foi ali com a minha chefe que ela me ensinou a fazer a parte de rotulagem, né? Uma boa parte do que era rotulagem. E eu não gostei, eu fiquei 3 meses nesse estágio. Só que eu já estava me formando, porque esse estágio foi no final de 2009. E aí eu pensei muito e falei, eu quero ter uma empresa. Eu quero ter uma empresa de consultoria na parte de segurança de alimentos, uma empresa mais voltada para parte de serviços de alimentação. A gente faz também a parte de indústria, mas assim, eu amo restaurante, eu quero estar dentro das cozinhas industriais dos restaurantes. E aí, eu lembro do dia que eu contei isso pro meu pai. Né? Então, eu lá, para colar grau, ainda não tinha nem colado grau, a gente estava no final do ano, eu já tinha fechado todas as matérias. Entrega de TCC. Entrega de TCC, a gente já tinha apresentado o TCC, né? Que lá na minha faculdade era por volta de outubro. E eu lembro de eu ficar, às vezes, no estágio, eu não tinha muita coisa para fazer, eu ficava procurando nome para a empresa. Lá na hora do estágio, porque eu já tinha acabado o que eu tinha que fazer, tinha que dar minha hora, eu ficava lá procurando. E aí eu lembro o dia que eu contei pro meu pai que eu ia sair da empresa onde eu, inclusive, tinha a chance de ser efetivada, né? Quantos anos você tinha? 24, talvez? Tá. 23, 24. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, vou sair lá da empresa X. Ele, mas por quê? Eu falei, além de ser muito longe, eu não tô gostando, não é o que eu quero, eu vou abrir uma empresa. Meu pai ficou branco, quase caiu para trás e falou, você tá louca? Mas não vai mesmo. E eu falei, vou sim. Sabe por que eu vou, pai? Porque hoje eu tenho 20 e poucos anos, eu moro com você. Se tudo der errado, eu tô aqui dentro e eu volto pro mercado de trabalho. Agora, o problema é eu querer fazer esse caminho, quando eu tiver 40 anos, com a minha família, com um filho, precisando financeiramente. E aí sair de um CLT e ir abrir uma empresa. Vai ser um caminho muito mais difícil. Então, pai, eu vou fazer, com ou sem você. E aí eu ainda falei uma frase que ele diz que ele nunca se esqueceu, que é, eu não quero ser como você. Então, o teu pai é empregado, empresário. O meu pai, ele sempre trabalhou dentro de empresas, né, em altos cargos, mas a empresa não era dele, nunca foi dele. Para ele é um choque, Sim. É compreensível, né? A preocupação é uma filha. E assim, os pais ainda têm essa... Eu acho que hoje os jovens estão muito empreendedores. Sim. Mas mais antigamente, os nossos pais, né, até a sua mãe, né, a sua família também, eles têm essa questão de que o filho tem
tem que trabalhar em uma empresa, onde tenha salário, onde tenha benefícios, onde tenha segurança, né? E eu não tinha medo, né? Eu sempre fui muito destemida. Aliás, quando a gente é jovem, a gente é muito mais destemido do que conforme a gente vai ficando mais velho, né? E aí eu falei que eu não queria ser como ele, porque eu não queria crescer, que os meus filhos crescessem com eu saindo cedo para trabalhar e voltando tarde do trabalho. E isso foi, assim, decisivo para o momento que eu tô vivendo hoje, né? Que é a maternidade. Amigos aqui, presta atenção um segundinho. Vocês perceberam um certo nível de intimidade, viu? Para quem ainda não nos conhece muito bem, segue o nosso canal e até percebeu que a gente tá num cenário diferente de podcast, o Higiene na Cozinha acontece na cozinha. Eu e a Dani somos sócios da Integre, mas também somos casados. Eu até brinco, se eu perder o casamento, eu perco o emprego. Então, aqui tem que dar certo, né? Mas, voltando um pouquinho sobre a história da Integre, você funda a empresa sozinha? Como que acontece? Eu entendi da decisão. Tá. Mas aí o primeiro passo, porque por onde começa, começar, né? Essa é a grande dúvida, às vezes, até para inspirar futuros Sim. empreendedores. Como começar isso? Então, assim, eu tinha eu tinha um sonho, né? Eu tinha o sonho de levar a segurança de alimentos para várias empresas, mesmo pequenos restaurantes. Então, eu sempre acreditei que todo mundo precisava ter acesso àquilo. Então, não só grandes marcas, grandes indústrias, mas também o pequenininho, o cara lá do bairro, sabe? Que não tem condição, de repente, de contratar uma pessoa para estar ali trabalhando 44 horas semanais. E aí, eu, quando fiz aquele estágio lá em 2008, na Flavor, eu tinha eu tinha uma chefe direta, a quem eu respondia diretamente, que era a Karine Mafra, e ela tinha se tornado a minha amiga. E eu sabia que a Karine estava querendo ali alçar novos voos. E aí eu liguei para ela, eu ainda tinha bastante contato com ela, eu telefonei para ela e falei, Cá, eu sei que você tá pensando em fazer alguma coisa fora da Flavor, então eu tô pensando em abrir uma consultoria e eu queria saber se você quer ser minha sócia. A Karine já tinha muito mais experiência do que eu, né? Ela era um pouco mais velha, mas quando você tem 20 e poucos anos, 3 anos de a pessoa a mais, parece que é uma vida, né? Hoje nem é tanta diferença, mas na época ela tinha muito mais experiência, ela já tinha pelo menos 3, 4 anos a mais de experiência que eu. E eu falei, o máximo que pode acontecer é ela falar, não, você tá louca? E ela falou, sim, eu topo. Entendi. Né? E aí ela comunicou, claro, abertamente, as donas da nossa primeira consultoria, a quem já disse e repito, sou muito grata. Fez um período de transição e nós duas começamos a Integre juntas em 2009. Que legal. Bom, abriu-se a empresa, vocês fizeram tudo certinho. Tudo. A gente, assim, já abriu contrato social, CNPJ, conta no banco PJ, tudo certinho. O logo é uma maçã aqui, nós estamos com o logo comemorativo, mas é uma maçã... Tem um fundo de olho, como que foi? A gente fez tudo bem certinho. Então, a gente fez lá, abriu a empresa, fez a parte da conta PJ no banco, já para o financeiro ser separado. Já compramos domínio na internet, então a gente nunca usou domínios padrões, né? A gente sempre teve o nosso próprio domínio, @integrealimentos. Abrimos as contas de e-mail com o nosso próprio domínio, fizemos o site, contratamos uma pessoa específica para fazer o logo, então o logo não foi um logo pronto, um logo ali na internet projetado, de site gratuito, não, a gente contratou uma pessoa especialista. Então o logo, ele é uma maçã, né? Com um olho, então nessa questão mesmo da inspeção, né, da verificação e a maçã representando o alimento. E Integre significa o quê? Então, Integre veio lá das minhas noites no estágio, né, pensando o que eu ia fazer. Eu tinha pensado num nome em francês, não me pergunte por quê. Eu não queria um nome em inglês, eu queria um nome diferente, eu não queria quali qualquer coisa, porque quali qualquer coisa tem muito quali. Então, eu fiquei lá no dicionário pensando palavras
E aí, a gente fala integre, né? Mas o certo é integre. Olha, descobri isso 14 anos depois. No entanto, que não é um acento, né? Tá. Não é um acento agudo, é um crase, né? Invertido, porque é francês. E a palavra integre vem... Integre. Entendi. Nossa, ficou muito mais chique, né? Integridade, incorruptível, de transparência. Então, o que eu queria era passar realmente essa questão da integridade, da transparência, de ser uma empresa transparente para os clientes. Tudo muito bem relacionado com a qualidade. Sim. É engraçado que o mercado acaba correlacionando muito a parte de segurança de alimentos com vigilância sanitária, como se eu tivesse que implementar esses processos por conta das fiscalizações. Obviamente, a fiscalização é um serviço público importante para se ter uma manutenção da sociedade em relação à saúde, mas é isso, o foco é a saúde. Então, quando a gente fala de integridade, a gente também está falando de integridade do ser. Do ser, sim. Afinal, as DTAs estão aí para mostrar que um alimento mal manipulado pode matar. Primeiro cliente, como que foi? Primeiro cliente, Empório de Comidas. Beijo para vocês, nossos clientes até hoje, inclusive. A Karine que trouxe esse cliente para a empresa, então ela já tinha contato com o dono dessa rede. Na época, eu não vou me recordar o certo, mas eu penso que eles deviam ter umas 4, 5 lojas. Então, assim... legal, já tinha era, né? Nossa, você já começar ali com 4 lojas, 5 lojas, era tipo um sonho. Hoje eles estão num processo de expansão Hoje absurdo, eles estão com 13, nós começamos a 14ª esta semana. Que legal, né? que legal. E isso, enfim. E aí, assim, era dezembro de 2009, então a gente abriu a empresa lá em novembro. Em dezembro eu até achei que fosse ficar para janeiro, né? Mas eles falaram assim, não, a gente quer começar agora. E aí indo no shopping, decoração de Natal. Tipo, que alegria, assim. E aí a gente já começou em dezembro de 2009 fazer as primeiras visitas nesse primeiro cliente. Então, assim, a Integre, ela é totalmente, para mim, um caso de sucesso. É uma empresa que sempre deu lucro. Então, ela nunca foi uma empresa que empatou, ela nunca foi uma empresa que deu prejuízo. Ela sempre foi uma empresa que deu lucro. Que né? legal. Então, para mim, assim, é um orgulho inestimável. Convenhamos, no Brasil, a gente tem estudos por organizações confiáveis que muitas empresas não passam de 2, 3 anos. Sim. Então, uma empresa chegar 15 anos de história e nunca ter, por exemplo, empatado, não tô nem falando de ficar no negativo, mostra que realmente é uma empresa íntegra em todos os seus processos. Sim. Que legal. Eu lembro que a primeira retirada que a gente fez, né, naquele mês, foram R$300 para cada uma. Tá. Mas estava ótimo, porque Sim. a gente tinha investido todo o resto, né? Para fazer o site, para abrir a empresa, para comprar termômetro. A gente comprou termômetro texto de ponta, que na época um texto custava R$600, né? Para cada uma. Então, assim, foi tudo investido e ainda assim deu lucro. Olha que bênção. Que legal. Eu tenho outra empresa de consultoria, onde eu atuo como psicólogo organizacional e eu atuo com muitos empresários. Eu sempre falo isso. Se é para começar, tem que começar certo, acreditando, investindo mesmo, lógico, com responsabilidade, mas quando a gente começa com muita dúvida, a gente acaba trazendo uma insegurança até para o mercado. As pessoas não enxergam a gente com a confiança que precisamos transmitir, principalmente numa empresa onde ela traz a lei por trás, ela traz a formação de educação de conhecimento em segurança de alimentos, então precisa ser confiável. Os primeiros desafios, assim, quais foram? Era realmente os deslocamentos, a questão mesmo de transmitir o conhecimento de segurança de alimentos. Me conta um pouquinho como também, sendo mulher, se você teve obstáculos e enxerga isso como um desafio, afinal é um mercado que tem sim as suas características muito machistas, acho que hoje menos, mas ainda tem em relação à questão de uma mulher entrando e é um mercado dominado pelas mulheres que vem representando muito bem grandes empresárias, profissionais de qualidade, que vem mostrando a força da mulher que precisa mesmo ser engajada e dominar o mercado. Mas eu sei que é um mercado que às vezes tem uma certa resistência. Você percebia isso no início? Compreende como um desafio? Como que foi? Então, os primeiros desafios eu não penso que eram os deslocamentos, embora todos os clientes eram longe de casa, né? Mas tranquilo.
Eu acho que os primeiros desafios foi realmente ir atrás dos novos clientes, né? Então, assim, você tem o primeiro, aí o primeiro indica para o segundo, tá bom. Mas aí você tem, por exemplo, lá, 5, você quer chegar em 10. E aí, o que você faz? Era bater em porta, foi muito telefone na cara, muito. Eu lembro uma tarde eu ligando, tentando fazer contato e minha mãe do lado rezando. Eu lembro dessa cena, por exemplo. Né? Lembro de eu ter ligado numa grande padaria famosíssima aqui no ABC, que eu não vou falar jamais o nome, mas falei com a responsável pela qualidade, expliquei que eu tinha uma empresa de consultoria, que era uma empresa nova e que a gente estava já com alguns clientes, eu não poderia ir lá. E a nutricionista responsável virou para mim e falou assim: qual é o seu nome mesmo, querida? Eu falei: Daniele. Ah, você falou que você se formou quando? Ah, eu me formei agora, o ano passado. Então, eu tenho 20 anos de profissão. Para você vir trabalhar aqui, você ainda vai ter que comer muito arroz e feijão. Nossa, tá. Ela falou isso para mim. Então, assim, A questão não foi nem, então, ser mulher. O que pegou foram os dinossauros do mercado. Sim, Né? assim, essa questão de ser mulher, eu tive, sim, alguns problemas nesse sentido. Então, alguns restaurantes que eram mais dominados por cozinheiros homens, né? Eu tive, por exemplo, um episódio de uma vez eu chegar e eles terem passado um produto no corrimão. E o chefe de cozinha, ele, não sei porque ele não ia com a minha cara. Na verdade, foi uma vez que eu tive uma reunião com o chefe dele e falei que a limpeza estava bem deficiente. Então você já sabe por quê. Né? Mas eu cheguei um dia, ele estava em cima da pia, de bota, né, de sapato de segurança, em cima da pia, para pegar um negócio que estava lá em cima. Então, ele não ia muito com a minha cara. E aí, eles tinham passado um produto químico no corrimão da escada e iam me avisar e eu ouvi ele falando: não avisa ela. E eu pus a mão. Quando eu pus a mão, queimou meu dedo. No entanto, que eu tenho um problema na minha digital da mão esquerda. Era um ácido. Porque era um ácido que eu pus a mão no corrimão e ele fez isso pra me sacanear porque ele não gostava de mim. Já tive algumas experiências de funcionário homem falar: não vou fazer, né? E eu sou um pouco... especialmente quando eu tô, né, ali no ambiente de trabalho e acontecem essas coisas, eu não abaixo a cabeça, não. Então, eu falava: não vai fazer? Não tem problema, né? Eu tô aqui para te ajudar, para te explicar, inclusive para você levar isso para sua vida, né? Mas a gente vai resolver, então, não tem problema. A gente vai falar com quem tem que falar. Já tive casos de me ignorarem, né? Então, fingirem que não estavam me ouvindo. E aí, a gente sabe que era uma questão mais por eu ser mulher, porque quando você interferia, eles ouviam, né? Isso acontecia mesmo. Eu falava a mesma coisa e o que eles não ouviam, não só você, mas a nossa equipe, que é formada por mulheres, eu sou o único homem da empresa, eu falava a mesma coisa e havia um tom diferente. E é muito triste isso. Eu até pedi para você compartilhar um pouco, porque nós temos aí pessoas que estão nos assistindo, que são nutricionistas, engenheiras de alimentos, que estão se formando e que vão entrar para o mercado e que tem que entrar mesmo com esse empoderamento, porque você mesmo, como empresário de sucesso, acaba sendo uma história inspiradora para esses novos profissionais que são competentes, que são mulheres que estão abrindo o caminho e tem que perseverar. Eu acho que o mercado vem mudando um pouco, né, Dani? Vem mudando. Eu acho que essa questão tem diminuído, mas ele ainda existe, né? Ainda existe, sim. Mas, assim, não baixem a cabeça, sabe? A consultora de alimentos, a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter convicção. E para isso, a gente tem que estudar. Então, tem que estudar, tem que estar atualizada, tem que ter segurança no que você está passando, né? Então, assim, não é ir lá e impor goela abaixo, mas explica o porquê, né? Então, assim, eu sempre gostei dessa questão de ensinar, de passar o conhecimento. Então, não é porque eu sou chata, não é porque eu quero, ou não é porque simplesmente a lei manda. Existe um porquê, existe ali um estudo, um trabalho por trás disso, que é a saúde das pessoas, né? Então, era esse caminho que eu sempre tentei passar, né, para essas pessoas. Como profissional da saúde, eu te falo que isso sobre os estudos em relação de ser uma autoridade intelectual naquilo que você faz, seja qual for a área da saúde, é muito importante. Nós estamos falando de vidas, então, e ainda mais consultoria, o consultor, ele teoricamente é a autoridade
daquela área que ele presta consultoria. Então, em segurança de alimentos, ele precisa ter domínio. Sim. Então, o estudar faz muito sentido, né? É muito Sim. importante. A gente sabe que, às vezes, acaba encontrando no mercado profissionais que não servem de exemplo. Me fala um pouquinho sobre isso. Você entende que, como consultora, você precisa ser o exemplo quando você está nas visitas? Me fala um pouquinho do que você acha daqueles profissionais, às vezes, com um brinquinho ali, outro aqui. Esse assunto até mexe comigo, né? Até dei aqui uma porrada no microfone. Eu fico indignada, né? Então, assim, quando fazia muita auditoria no shopping, por exemplo, né? E a gente ali no papel de auditor do shopping e tinha a consultora da loja. E aí, aquela profissional te acompanhando com uma aliança no dedo. Eu queria morrer, entendeu? Eu queria morrer e ainda quero. Muitas vezes hoje eu tô no Instagram, aparece propagandas, né, de outras empresas pra mim e tá lá a menina colando a placa de anel, a menina dentro da cozinha do cliente de brinco, né? Eu tenho vários posts sobre isso porque eu acho um absurdo, né? Como é que você vai ensinar, passar um conhecimento pra alguém e você tá fazendo errado? Como que pode isso? É verdade. Né? Então, assim, mas eu não manipulo nada. Tá bom, então o seu anel não tem sujeira, a sua tarraxinha do brinco não cai, só a sua, né? Não vai cair, você não tá carregando uma série de micro-organismos e o seu anel, o seu brinco, o seu colar, enfim, não vão ser um perigo físico dentro da cozinha do seu cliente. Mas além disso, e o exemplo? Então, como é que eu viro lá pro funcionário e falo para ele, olha, você não pode usar aliança aqui dentro, porque você pode se machucar num acidente de trabalho, porque a sua aliança está carregando uma série de contaminação, porque se sua aliança cai do dedo, às vezes está ali meio solta, vai parar no alimento, né? O cliente pode encontrar, mas você está fazendo. É verdade. Então, né, eu gosto muito dessa frase, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, nós somos exemplo. É verdade. Né? Eu não posso virar e falar que você, olha, não faça assim e eu tô fazendo. Então, isso realmente me deixa muito nervosa. É o exemplo na palavra, mas na ação. Um breve experimento social entre nós aqui, ó. Eu vou pedir para você que tá assistindo a gente levantar aí da sua casa, de onde você estiver assistindo, o indicador direito, por favor. Eu tenho certeza que você vai olhar para sua mão agora e perceber que você levantou o polegar junto comigo. Porque eu levantei o polegar. E é exatamente isso, mas na verdade eu pedi o indicador. Não adianta eu falar algo e fazer outra coisa. E na consultoria não é diferente. Não é diferente. Dani, a Integre, durante esses 15 anos, atendeu e atende qual tipo de cliente? Padaria, restaurante? Conta um pouquinho pra gente. Todo o segmento da parte de alimentos, né? Alimentos e bebidas, claro. Alimentação humana, tá? Porque a gente já teve bastante contato de alimentação animal e não. É outra coisa completamente diferente. Então, restaurantes, lojas de fast food, cafeterias, docerias, padarias, indústrias de alimentos, serviços de buffet, serviços de catering, bares, cozinhas industriais, né, dentro de indústrias. Então, você quer ali assegurar que a alimentação do seu funcionário tá ok, que aquela concessionária que você contratou tá seguindo as boas práticas, porque às vezes a gente acha, já tô contratando, eles estão fazendo certo. Nem sempre, né? Então, ter ali uma visão para que, já pensou, você tá ali na sua empresa, contando com seus funcionários, dá uma intoxicação alimentar, 50 caras não vêm trabalhar. E aí você faz o quê? Você já ouviu histórias assim? Não só ouvir, né? Então, a gente atua num cliente que nós não estávamos lá na época que aconteceu, obviamente, né? A gente está lá, inclusive, por causa desse acontecimento, mas teve um surto alimentar há muitos anos atrás, onde uma pessoa veio a óbito. Tá. Né? Pelo alimento triste, preparado pela concessionária. Então, não era nem ali um restaurante próprio, era uma concessionária terceirizada, já bem consolidada no mercado. E uma pessoa veio a óbito. Né? E ali foram um monte de gente para o hospital, várias pessoas ficaram internadas e um senhor que era imunossuprimido, então já tinha ali problemas de saúde, veio a óbito. Então, assim, é sério, né? É sério. As pessoas às vezes acham, minha mãe sempre fez assim, eu nunca morri. Eu vi esses dias na internet e achei ótimo.
que sorte a sua, porque é uma roleta russa. Então, até quando você vai ficar brincando de roleta russa? E quantas pessoas morreram e a gente não sabe efetivamente que Exatamente. foi por uma intoxicação? Porque, inclusive, né, a vigilância tem os dados, né, os estudos dos dados, e a maior parte da contaminação dos alimentos acontece em casa. Ah, por isso que tem um canal chamado Higiene na Cozinha. Entendi. E que a gente pretende, inclusive, voltar com os vídeos. Nós fizemos uma série e a gente pretende voltar. Acompanhe aí você, viu, o nosso canal. Exatamente, porque assim, as pessoas acham, quando você tá passando mal, a primeira coisa que você fala, o que eu comi? O que eu comi? Ah, eu comi isso. Ah, não, mas eu comi fora. O que eu comi fora? Aí você começa a procurar o que você comeu fora. E muitas das vezes não é o que você comeu fora, é o que você comeu em casa. Quanto tempo? Não precisa ser exato, mas comi algo agora. Eu vou passar mal imediatamente, daqui 10, 15, 20 minutos? Como que funciona isso? Porque, pelo que eu entendi, uma das suas formações é que você tem uma pós-graduação em microbiologia de alimentos, é isso? Eu sou apaixonada por microbiologia de alimentos. Tá. Eu penso que todo profissional de segurança de alimentos precisa entender de microbiologia de alimentos, tá? É base para o que a gente vai fazer. Era a minha matéria favorita na faculdade. E aí eu fui fazer uma pós, muito difícil, inclusive, mas fiz. E aí, então assim, tem algumas bactérias que são muito rápidas, né? Uma das mais rápidas que a gente tem é a Escherichia coli. A Escherichia coli, ela começa ali a se multiplicar em torno de 30 minutos. Então, tem algumas bactérias que, a partir de ali 30, 40 minutos, 1 hora, você já pode começar a sentir os primeiros sintomas. Nossa, muito rápido. Né? Só que a gente também tem aí um prazo de até 72 horas para algumas bactérias. Então, é um tempo aí de aproximadamente 3 dias. Ah, isso é então, muito importante. Às vezes a gente fala, o que eu comi hoje de manhã? O que eu comi ontem? Não, às vezes é o que você comeu anteontem. Né? Vai depender muito do tipo de contaminação, de qual micro-organismo que estava ali presente. A gente tem, às vezes, a cultura popular de, comi em tal lugar, já passei mal, então foi naquele lugar. Não, pode ter sido há 3 dias antes, algo que eu comi em casa, por exemplo. A gente fala assim também, acabei de comer e já estou passando mal. Né? A gente teve um cliente que é um buffet e eles estavam contando para mim, dia desses aí, uma história horripilante do concorrente deles. Né? Era uma festa de casamento, serviu-se o jantar, e aí foi a festa inteira, um tempo, assim, horas depois, porque ainda estavam na festa. Meu Deus, acabou com a festa. Acabou com o casamento. Tá. Né? Então, assim, lotou lá a UPA do bairro, porque a festa inteira começou a passar muito mal, com quadro de diarreia e vômito. Né? Então, foi aí um surto alimentar na festa do jantar que havia sido servido minutos antes, né? A gente tá falando aí de pouco tempo antes. Não é só a questão morte e vida. Tem uma questão de bem-estar por trás. Imagina essa noiva. É isso. Né? Quantos sonhos ali talvez foram frustrados por uma festa que foi interrompida porque alguém, ou talvez outras, né, um grupo de pessoas não tomou os cuidados devidos à segurança de alimentos. Eu entendi que você é consultora, entendi um pouco da história da Integre. Conta pra gente quais são os serviços que a Integre presta hoje e se foi assim desde o início. Se tinha consultoria já, treinamento, auditoria, ou começou primeiro com o serviço, isso foi sendo construído? Qual é o principal serviço hoje da atualidade da empresa? Então, o principal serviço que a gente vende hoje é a consultoria, né? Que a gente fala que é o plano Platinum, que é onde as nutricionistas e nós, né, vamos até o cliente, fazer as visitas. Tem ali uma periodicidade que o cliente contrata e a gente vai fazer a visita para verificar como que está a conformidade, o que eles estão conseguindo fazer de legal, o que eles estão fazendo ainda que precisa de ajustes, de melhorias. Dentro desse plano, além da visita física, a gente faz também, dentro das visitas, os treinamentos, a gente entrega o manual de boas práticas, os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. Esses dois são documentos... Dois não, né? São mais, é isso? É um manual? Eu tô fingindo que eu não sei aqui. E os POPs são documentos obrigatórios para o segmento de alimentação. Para o segmento de alimentação. Todo mundo tem que ter. Desde o carrinho do cachorro-quente até a mega indústria do mundo. Então, precisa ter.
E aí, dentro desse pacote Platinum, a gente já tem esses materiais elaborados por nós, assim como os modelos de planilhas, né, daqueles registros que a gente tem que fazer diariamente dentro do estabelecimento, de temperatura, de controles, enfim. A gente ajuda eles a montar a pasta da qualidade, que é uma pasta que quando a vigilância sanitária chega, ai, cadê no seu carro? Fica todo mundo em pânico. Calma, gente, pega a pasta e apresenta a pasta. Que vai estar organizadinha. Vai estar organizado, tudo importante. que vocês precisam apresentar vai estar lá. Então, vai ter lá o nome do documento, a validade, a gente coloca tudo bonitinho para não ficar caçando papel na hora que o fiscal chega, né? Tem também o grupo de WhatsApp, onde entre visitas eles podem tirar dúvidas, a gente manda materiais, manda recados também por meio desses grupos. Que mais? Os treinamentos estão dentro também, reuniões, né, que a gente faz com a gestão. Então, esse é o nosso pacote mais completo, onde o cliente é que escolhe se pode ser, se as visitas vão ser mensais, 2 vezes ao mês, ou, por exemplo, toda semana, ou mais vezes, se o cliente quiser, a gente vai ficar muito feliz, né? Mas a gente tem outras modalidades de contratação, porque esse é um contrato um pouco mais extenso, onde a gente precisa entregar um resultado, né? A gente tem outras modalidades, dá para contratar só elaboração de manual e POP, dá para contratar só treinamento, dá para contratar só uma auditoria. Então, assim, eu quero saber como eu tô, em que pé que eu tô. Tô muito ruim, tô bem, não tenho a menor ideia. Então, contrata só uma visita de auditoria, onde a gente vai verificar suas conformidades com relação à legislação e a gente vai te fazer um plano de ação para você poder correr atrás aí do que você precisa fazer. Então, os serviços são vendidos também separadamente. A auditoria é um serviço particularmente que eu gosto. Eu gosto. Hoje eu estou mais na gestão, eu atuo... A Integra tem uma equipe multidisciplinar, viu? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu estou atuando muito mais na gestão. Porém, fiquei muitos anos em campo e nas épocas em que eu participei, principalmente das auditorias em shopping, que os shoppings podem contratar a Integra, inclusive, para as auditorias, não é? Para auditar as unidades de alimentação dentro do condomínio. É um trabalho muito legal também. E a Integra sempre fez uma auditoria diferente, na verdade. Sempre. Então, assim, apesar do nome ser auditoria, a gente não vai lá, fala que tá errado e vai embora, né? Então, assim, não falo com ninguém, só vejo que tá errado, anoto e vou embora. Não, mesmo quando... E parece com a intenção de ficar procurando pelo em ovo, né? Então, assim, mesmo quando é o shopping, por exemplo, que nos contrata, ou um condomínio onde tem serviços de alimentação ali dentro, além de fazer realmente a inspeção, o nosso objetivo ali é falar com aquele funcionário ou, de repente, com aquele gerente para explicar realmente o que está não conforme e o que ele pode fazer, né, para buscar a segurança naquele requisito. Então, a gente nunca teve o objetivo de ir falar o que está errado e ir embora, né? Inclusive, a gente fala muito isso na Integre. O nosso papel aqui não é vir aqui para ficar vendo etiqueta, né? Então, o nutricionista que vai lá para ver etiqueta, tem alguma coisa errada, porque ver etiqueta, qualquer pessoa pode ver etiqueta. Então, o que a gente trabalha muito com a nossa equipe? Nós estamos lá para resolver problemas, né? Nós estamos ali para conseguir mostrar para o cliente um caminho que às vezes ele não está enxergando, né? E que às vezes aquele caminho não vai ser o ótimo. Às vezes não dá para fazer o ótimo, sabe? Às vezes assim, a gente quer nível de excelência, padrão total de qualidade 100%. Às vezes não dá para fazer isso. Por uma questão estrutural, de investimento. Às vezes, assim, a gente precisa ter um olhar para aquele empresário. Aquilo é um negócio. Um sonho. Né? Todas as noites eu falo isso, né? Aquilo é um sonho. Cada negócio de cada cliente meu foi um sonho um dia. E a gente tem que ter muita empatia e respeito por isso, né? São famílias que dependem daquilo. Então, às vezes, a gente vai ter que falar para o cliente, olha, nós vamos fazer o bom. Então, isso daqui não vai matar ninguém. Isso daqui não está colocando ninguém em risco. Dá para a gente melhorar? Dá. Mas quando você conseguir um investimento, quando as coisas melhorarem financeiramente, a gente volta nesse assunto. Né? E a gente tem alguns casos aí de clientes que eu considero casos de sucesso. Eu ia falar, tem um que você pode citar pra gente, um case de sucesso? Assim, eu não vou falar também o nome, mas tem uma rede
padaria, né, diferente, não é uma padaria, assim, dessas normais, é uma padaria diferenciada lá em São Paulo. E quando a gente começou lá, já faz, acho que 5 anos que eles estão com a gente, eram muitos problemas. E sempre teve um orçamento muito apertado, né? Eu lembro de eu me trancar na sala com a diretora deles. E às vezes eu falava assim, gente, ela vai tentar extrair aqui leite da pedra, né, comigo. Porque ela falava, não dá pra fazer isso. E aí, o que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tinha que ter uma parceria muito forte. Pra, assim, não dá pra fazer, a lei pede, mas não dá pra fazer. Tá, e como que a gente vai contornar esse problema, né, pensando em tudo de segurança de alimentos para não colocar ninguém em risco. Então, a gente lá desenhava juntas, eu tecnicamente, ela pensando, claro, no negócio, o que nós íamos fazer, né? E em 5 anos, quanto que eles evoluíram, né? Hoje as meninas fazem as visitas, né? A equipe da Integre, e elas contam quão eles são preocupados, né? Então, assim, às vezes a RT disse que não pode fazer isso. Então, não, a gente não faz, né? Então, virou realmente uma coisa mais de cultura mesmo, de se pensar no que a Integre, né, está falando pra gente e eles terem confiança realmente no nosso trabalho. Que legal. Dani, em 15 anos de história, muita coisa aconteceu, desafios, comemorações. Teve um momento que foi... tenho certeza que tem vários momentos que foram especiais, mas teve um que foi mais significativo, que você reconhece. Tem um lugarzinho especial no seu coração? Olha, tem alguns momentos, né? Então, para mim, quando a gente fez 10 anos, foi muito especial. Assim, é algo que eu guardo na lembrança com muito carinho, né? As meninas que estão com a gente hoje, a Ingrid e a Vivi, eram recém-contratadas e elas já estavam ali super vestindo a camisa. A gente fez um dia super especial. A gente tinha acabado de mudar de escritório, então foi um dia muito muito feliz. Eu guardo também com carinho os clientes que a gente teve de sucesso na parte de assuntos regulatórios, né? Que a Integre não nasceu com assuntos regulatórios, foi algo que a gente foi somando ali ao longo da trajetória, né? Então, clientes que hoje nem estão mais no Brasil, que saíram, mas que precisaram ali de uma dedicação a mais, de debruçar em cima de algo que era novo pra gente e que eu acho que a gente fez assim com excelência, né? Algo que me traz muito orgulho, é o que nós fizemos para esses clientes. E assim, o dia a dia, né? Para mim, quando eu estou dentro da cozinha e eu consigo, para um funcionário, explicar algo e ele fala para mim, nossa, que legal, eu não sabia disso. Ou a gente faz um treinamento, dá-lhe um certificado e ele fica tão feliz, ele fala, nossa, eu nunca tive um certificado na vida. Né, ver aquele olho brilhando, às vezes é uma pessoa que mora numa situação tão difícil, né? A gente às vezes não pensa sobre isso, mas às vezes a pessoa não tem saneamento básico dentro de casa. E a gente está ali pedindo para ela ter uma cultura de segurança de alimentos, sendo que no próprio onde ela vive não tem água, não tem esgoto encanado. Né? E aquela pessoa tá ali para te ouvir. Ela tá ali porque ela fala, nossa, eu aprendo muito com você. Para mim, isso é o que me encanta ainda depois de 15 anos, isso é o que faz os meus olhos brilharem. É legal você falar sobre esse processo educacional, que emenda com o assunto que eu estava falando com vocês, sobre a equipe da Integre ser multidisciplinar. O que talvez o mercado de consultoria ainda não tenha entendido muito bem, eu percebo por concorrentes, enfim, que a consultoria é um processo educacional, é uma construção do conhecimento. Por isso que a Integre, inclusive, tem uma equipe multidisciplinar, né? Sim. O que seria essa equipe multidisciplinar? Eu, que sou engenheira de alimentos. Tá. Você, que é psicólogo, e depois a gente pode explicar o que você tem a ver com esse balaio, né? A Ingrid, a Viviane e a Josi, que são nutricionistas. Então, ali já existe uma visão diferente, né, entre nós. E em breve nós teremos uma médica veterinária, né? Que vai vir para somar aí com relação ao mapa. Mas hoje são essas 3 profissões
e que se complementam, né? Então, o olhar da engenharia é diferente do olhar do nutricionista. É diferente, é um olhar bem diferente. Ainda mais quando a gente fala, claro, de indústria, né? Mas mesmo no serviço de alimentação. E o nutricionista tem um olhar mais da área da saúde, né? Sim. Enquanto que o engenheiro tem um olhar mais ali das coisas, mais da lógica, do raciocínio, do processo, né? E você pode falar. O psicólogo... Bom, a psicologia tem vários braços, mas um muito forte é o comportamental. E quando a gente fala de construção de conhecimento e de boas práticas, quando a gente une isso, está muito relacionado a hábitos. E a gente percebe que os ambientes de cozinha, é o que você disse, tem ali pessoas de diversas origens, culturas, formações, e você colocar todo mundo trabalhando, como qualquer empresa, no mesmo objetivo, é sempre desafiador. E na cozinha eu acredito que seja muito desafiador, porque é um ambiente de grande pressão. Quando nós comemos uma comida, viu, gente? Em qualquer lugar, a gente precisa agradecer muito aquele que fez. É um ambiente de muita pressão. A gente sabe que em alguns lugares o cara entra de dia, sai de noite e ele não viu a luz do dia. Ele não sabe se tá chovendo, se tá frio, frio, se tá calor. Então já é um ambiente onde tem vários fatores estressores. Um psicólogo pode atuar trazendo um ambiente mais de saúde, de controle, de qualidade, para que a formação do conhecimento seja real. Ninguém que está em extremo estresse consegue construir o conhecimento de forma natural. Então eu atuo muito avaliando o ambiente, conversando com os funcionários, criando vínculos, atuo na construção dos treinamentos para que ele seja dentro de um processo psicoeducativo mais eficaz, acolho as dores, justamente porque quando eles se sentem muito pressionados, eles ficam reativos. Então, quando eu acolho essas dores, eles tiram do coração aquilo e aí a gente pode começar a instaurar os novos conhecimentos, produzir uma nova qualidade de trabalho para que a segurança de alimentos seja algo agradável a ele. O que às vezes não acontece. Às vezes olha lá, chegou o disco voador, chegou a nutricionista. E aí eu entendo aquilo como um fator estressor, mais um, além de todos que eu tenho. E não é para que eles possam aprender coisas que eles possam aplicar na vida deles. Lembro de um caso em que eu estava numa cozinha, onde eles tinham muita dificuldade de implementar a segurança de alimentos, eles eram muito resistentes à nutricionista. E quando eu fui fazer a fiscalização ali, né, a auditoria, na verdade, fiscalização não, foi auditar, eu percebi que o ambiente era muito escuro. Muito escuro. A iluminação estava muito fraca e, obviamente, alguém trabalhar 8 horas, às vezes 12 horas no ambiente escuro, aquilo era um grande fator estressor. E o dono falou para mim, olha, eu não sei o que acontece, essa cozinha é muito reativa, todo mundo é muito bravo. Você já pensou em trocar a iluminação? Ele, por quê? Você acha que tá escuro? Tá escuro. Ele trocou a iluminação. Depois de um tempo, a cozinha começou a ficar mais tranquila, os funcionários começaram a trabalhar melhor. Então, para a gente analisar que segurança de alimentos está relacionada a comportamento e que os fatores ambientais, sociais, culturais e até religiosos, às vezes acabam interferindo. Então, como psicólogo, eu acabo fazendo isso. Dani, a gente é diferente, né? A gente é. Quem quiser acompanhar os trabalhos da Integre, podem encontrar a gente onde? Instagram, Facebook, site, conta um pouquinho pra gente. Então, nosso site, né, que é o www.integrealimentos.com.br. O Instagram, nos siga, por favor, que é o @integre_consultoria alimentos. O Facebook, que é o Integre Consultoria em Alimentos. E o nosso canal no YouTube, que é o Higiene na Cozinha. Que é um sucesso, que é um canal que é, assim... Muito legal. É voltado, né? A gente fala doninhos e doninhas, porque é o dono do restaurante, a dona do restaurante, mas também o dono e a dona de casa, né? Por isso que chama Higiene na Cozinha. Porque ele ele foi mais pensado pra gente aprender a manter as boas práticas em casa. Dani, esse é o primeiro episódio de uma série de episódios onde a gente vai contar histórias inspiradoras da nossa empresa, falar um pouquinho sobre nossa equipe no próximo episódio. A gente vai trazer alguns clientes também para compartilhar os seus conhecimentos junto com a nossa história. Mas para a gente caminhar, eu ouviria você aqui o dia inteiro, até porque eu também faço parte dessa história. Mas para a gente caminhar para o final, tem algum recado que você gostaria de dar ao nosso público que nos assiste, à nossa equipe, aos nossos clientes? Primeiro agradecer, né, por esses 15 anos, a realização de outro sonho, né?
e que nós possamos estar abertos ao conhecimento, né? Então, as pessoas, elas morrem quando elas acham que elas não têm mais nada a aprender. E a gente tem muito a aprender todos os dias. Todos os lugares que a gente vai, a gente tem a oportunidade de aprender com alguém. E também de passar o que a gente sabe, né? Então, que a gente esteja aberto a aprender coisas novas, a ter curiosidade de ir atrás da informação e de aplicar, né, a segurança de alimentos onde a gente estiver. Eu quero te agradecer, eu amo te ouvir, né? Não só na empresa, mas como seu marido. Eu sou muito feliz de estar com você nessa trajetória de vida e de empresa. Que venham mais 15, 30, 40 anos, que a gente possa ter muito sucesso e prosperidade. A você que nos ouviu até aqui, quero agradecer a sua presença. Não esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, passa para mais pessoas. Tivemos aqui relatos inspiradores que podem ajudar novos profissionais que estão se formando, que vão atuar em segurança de alimentos, que às vezes tem medo de abrir sua empresa. Não, tenha coragem. Aqui a gente ouviu uma história de alguém que enfrentou o mundo para conseguir... Com um sonho embaixo do braço. Do braço, e conseguiu chegar a 15 anos de sucesso. Hoje a Integre tem vários clientes, não só na nossa região, a gente tem fora da cidade de São Bernardo, São Paulo, tem no interior, já atendemos operações, indústrias pelo Brasil inteiro, tivemos clientes fora do país, então é uma história de sucesso, e se você entende que isso faz sentido, compartilhe para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Fique atento aos próximos episódios, vai ter muita comemoração aqui no Higiene na Cozinha. Um grande beijo, Dani, obrigado. Obrigada eu, foi Manda muito um tchauzinho legal ali pra todo mundo. Obrigada, gente, até a próxima. Até a próxima, feliz 15 anos, Integre Alimentos. Feliz.